Ela me humilhou na reunião. Eu descobri que estavam me chamando de louca antes mesmo de saber que estavam falando de mim. Foi no corredor da empresa. Duas colegas cochichando. Quando eu me aproximei, silêncio. Olhares rápidos. Constrangimento. Eu senti. Mas ignorei. Sempre ignorei. Eu trabalhava naquela empresa há 4 anos. Cresci ali dentro. Entrei como assistente e virei coordenadora antes dos 30. Eu tinha orgulho disso. E foi exatamente quando fui promovida que tudo começou a desandar. Daniel era meu colega de equipe. Estava lá antes de mim. Era carismático, engraçado, popular. E, segundo ele mesmo, o mais preparado para assumir liderança. Quando a vaga saiu, ele tinha certeza que seria dele. Não foi, foi minha. Ele sorriu quando anunciaram. Me abraçou. Você merece, disse. E eu acreditei. Nos primeiros dias como coordenadora, ele se ofereceu para ajudar na transição. Sei como as coisas funcionam aqui. Posso facilitar para você. Eu aceitei. Seria infantil desconfiar. Mas começaram pequenos comentários. Você não acha que está sendo muito rígida? O pessoal anda achando você distante. Cuidado para não parecer autoritária. Ele sempre dizia isso em tom amigável, como quem quer proteger. Eu comecei a ajustar meu comportamento. Sorri mais. Questionei menos. Deleguei decisões que eu deveria ter assumido. E aos poucos comecei a sentir que estava perdendo o controle da equipe. Prazos começaram a atrasar. Informações não chegavam até mim. Quando eu cobrava, a resposta era sempre a mesma. Você não tinha autorizado isso? O Daniel comentou que estava tudo certo. Eu confrontava Daniel. Ele franzia a testa. Eu? Jamais faria algo sem te avisar. Talvez você tenha entendido errado. Entendido errado. Eu comecei a duvidar da minha memória. Até que veio a primeira reunião com a diretoria depois da promoção. O diretor foi direto. Recebemos algumas preocupações sobre sua postura. Meu coração acelerou. Que tipo de preocupações? Falta de clareza. Oscilação de decisões. Equipe confusa. Eu senti o chão sumir. Eu trabalhava mais que todos ali. Revisava cada detalhe. Mas a narrativa já estava construída. Quando saí da sala, Daniel me esperava. Como foi? Como foi? Eu olhei para ele. Ele parecia satisfeito, mas sorriu quando me viu. Relaxa. Começo é assim mesmo. Começo. Como se eu fosse inexperiente. Como se tudo fosse culpa da minha imaturidade. Naquela noite eu fiquei horas revendo e-mails, mensagens, autorizações. Eu precisava entender onde estava errando. E foi ali que notei algo estranho. Diversas conversas tinham sido iniciadas sem mim, grupos paralelos, decisões tomadas em consenso que nunca passaram por mim. E o nome de Daniel estava em todas, mas nunca diretamente contra mim, sempre como mediador, como alguém que tentava organizar. Eu comecei a perceber que não estavam questionando minha competência, estavam questionando minha estabilidade. E alguém estava alimentando isso, não com ataques, mas com insinuações. E naquele momento, eu tive uma sensação que me gelou inteira. Eu não estava perdendo autoridade por incompetência. Eu estava sendo minada. E alguém estava fazendo isso com um sorriso no rosto. Depois daquela reunião, eu parei de agir por impulso. Se eu estava sendo minada, eu precisava parar de reagir emocionalmente. Daniel era inteligente. Ele não me atacava. Ele me isolava. Comecei a observar padrões. Toda vez que eu dava uma direção clara para a equipe, ele esperava algumas horas e reformulava. Acho que o que ela quis dizer foi como se estivesse traduzindo minhas decisões. Como se eu fosse confusa. Em uma entrega importante, eu defini o prazo para sexta-feira. Na quinta, metade do time ainda não tinha começado. O Daniel comentou que talvez fosse segunda, disseram. Eu respirei fundo. Fui até ele. Você alterou o prazo? Ele abriu os olhos, surpreso. Não alterei, só falei que talvez você estivesse aberta a flexibilizar. Talvez. Ele nunca afirmava nada. Ele plantava. E deixava os outros concluírem. Eu comecei a documentar tudo. Reuniões gravadas. E-mails com confirmação explícita. Prints de mensagens. Se eu estava enlouquecendo, queria provas. Mas algo ainda me incomodava. A equipe começou a evitar falar diretamente comigo. Passavam por ele. Como se ele fosse a liderança real. Uma tarde, entrei na copa e ouvi meu nome. Parei antes de virar a esquina. Ela está surtando, alguém disse. Meu corpo congelou. O Daniel falou que ela anda muito pressionada, que talvez esteja descontando na gente. Pressionada? Descontando. Eu não tinha gritado com ninguém. Não tinha sido agressiva.
Mas a narrativa estava pronta. Eu voltei para minha sala com o coração disparado. Horas depois, chamei Daniel para conversar. Fechei a porta. Você tem falado da minha postura para a equipe? Ele pareceu ofendido. Eu? Estou tentando te ajudar. Me ajudar como? Você anda tensa. As pessoas percebem. Eu só tento suavizar. Suavizar. Ele estava assumindo o papel de equilibrado e me posicionando como instável. Eu senti algo diferente naquele momento. Não era tristeza. Era clareza. Daniel, a partir de hoje, nenhuma decisão será comunicada pela equipe sem passar por mim. E qualquer dúvida será resolvida em reunião formal. Ele me encarou. Por um segundo, o sorriso sumiu, mas voltou rápido. Claro, você é a líder. A forma como ele disse aquilo não era respeito. Era ironia contida. Nos dias seguintes, a tensão aumentou. A equipe parecia desconfortável. Eu sentia resistência silenciosa. E então aconteceu algo maior. Um cliente importante reclamou de uma falha grave em um projeto, algo que, teoricamente, eu tinha aprovado. Mas eu nunca tinha visto aquela versão. Revisei o histórico. O arquivo final tinha sido enviado por Daniel, com meu nome na cópia, mas sem minha validação. Levei o caso para a diretoria. Expliquei detalhadamente. Mostrei registros. E pela primeira vez, o diretor franziu a testa. Isso não está coerente. Daniel foi chamado. Sentou-se à mesa com postura calma. Talvez tenha havido ruído na comunicação, ele disse. Ruído. Ele sempre usava palavras neutras, técnicas. Nunca culpava diretamente. Mas deixava o caos parecer coletivo. Eu percebi ali. Se eu continuasse jogando no campo emocional, eu perderia. Ele era estratégico. Então eu mudei a estratégia. Passei a marcar todas as decisões em reuniões gravadas com ata formal, sem exceção. Se ele tentasse reformular, eu retomava. Conforme definido às 14 yards na presença de todos. Ele começou a perder espaço. Mas quando manipuladores perdem controle, eles escalam. E eu senti a mudança. Ele parou de suavizar. Começou a provocar. Pequenos comentários públicos. Acho que você está levando isso para o lado pessoal. Eu mantinha a postura. Estou levando para o lado profissional. Mas a atmosfera estava carregada. E então veio o golpe mais sujo. Uma denúncia anônima ao RH, alegando que eu criava ambiente tóxico. Que eu intimidava subordinados. Que eu era emocionalmente instável. Eu soube na manhã seguinte. Fui chamada para averiguação interna. Quando saí da sala do RH, vi Daniel conversando com 2 pessoas da equipe. Ele me olhou. E dessa vez, não sorriu. Ele parecia confiante. Como quem acredita que venceu. Mas o que ele ainda não sabia é que eu já tinha começado a reunir mais do que provas. Eu estava reunindo testemunhas. E a verdade estava mais perto de aparecer do que ele imaginava. A denúncia ao RH foi o ponto de virada. Até ali era jogo de narrativa. Depois da denúncia, virou guerra silenciosa. Fui chamada para uma conversa formal. A gerente de RH foi cuidadosa nas palavras. Estamos apenas investigando. É um procedimento padrão. Mas as perguntas não eram neutras. Você reconhece que pode ter sido dura com a equipe? Já recebeu feedback sobre instabilidade emocional? Instabilidade. A palavra estava se espalhando. Eu respirei fundo antes de responder. Eu reconheço que exijo padrão, mas nunca faltei com respeito. E tenho registros de todas as decisões recentes. Ela arqueou a sobrancelha. Registros? Eu entreguei uma pasta. E-mails impressos. Atas de reunião. Confirmações formais. Envios de arquivo com horários. Não era emoção. Era cronologia. Eu também mencionei algo que ainda não tinha usado. Existem comunicações paralelas acontecendo sem minha ciência. Posso apresentar provas. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Ali eu percebi. Eles esperavam que eu reagisse defensivamente. Que eu chorasse. Que eu me justificasse demais. Mas eu não fiz nada disso. Eu estava firme. Nos dias seguintes, o clima ficou pesado. Algumas pessoas evitavam contato visual. Outras pareciam desconfortáveis. Até que uma delas bateu na minha porta. Mariana, uma das analistas mais antigas. Ela entrou devagar. Posso falar com você? Eu assenti. Ela fechou a porta. Eu não participei da denúncia. Mas acho que você deveria saber de uma coisa. Meu coração acelerou. O Daniel conversa muito com o pessoal. Ele diz que você não aguenta pressão, que talvez esteja no limite, e que a diretoria já percebeu. Eu senti o estômago gelar. Então era isso. Ele estava preparando o terreno. Se eu reagisse, confirmaria a narrativa.
Se eu me defendesse com emoção, pareceria instável. Ele estava tentando me empurrar para um colapso público. Por que você está me contando isso? Perguntei. Ela hesitou. Porque eu já vi isso antes. Antes? Em outra empresa. Ele saiu de lá depois que a gerente pediu demissão. Meu corpo inteiro ficou alerta. Ele já fez isso? Ela assentiu. Não igual, mas parecido. Ele cria atenção, se posiciona como mediador, e quando a liderança cai, ele assume como solução. Solução. A peça final do quebra-cabeça. Não era pessoal, era ambição. Eu agradeci Mariana, e naquela noite eu não dormi. Não de ansiedade, mas de planejamento. Se ele tinha histórico, eu precisava encontrar. No dia seguinte, pedi uma reunião formal com a diretoria. Levei algo novo, um dossiê, não emocional, estratégico, comparativo de decisões alteradas após mediação. Mensagens onde ele se colocava como intérprete das minhas falas, registros de envio de arquivos sem validação, e um detalhe crucial: prints de conversas internas onde ele questionava minha estabilidade antes mesmo de qualquer conflito real existir. A diretoria ouviu, sem interrupções, sem expressões. Quando terminei, o diretor fez uma única pergunta. Você acredita que ele esteja sabotando sua liderança? Eu sustentei o olhar. Eu acredito que ele esteja construindo uma narrativa para substituí-la. Silêncio. Dessa vez, pesado. Diferente. Não era dúvida sobre mim. Era reflexão sobre ele. 2 dias depois, Daniel foi chamado para a reunião fechada. Eu não fui informada do conteúdo. Mas naquela tarde ele saiu mais cedo. No dia seguinte não apareceu. Na sexta-feira recebemos comunicado interno. Daniel estava sendo desligado por incompatibilidade com a cultura organizacional. Incompatibilidade. Eu sentei na minha cadeira. Respirei fundo. Não senti euforia. Não senti vingança. Senti exaustão. Porque vencer uma guerra silenciosa custa energia. Mas ali não era o fim. O mais difícil ainda estava por vir. Reconstruir minha reputação. Porque mesmo quando a verdade aparece, a dúvida deixa marcas. E eu ainda precisava provar, não para eles, mas para mim, que eu nunca fui louca. Eu só estava cercada por alguém que precisava me parecer instável para parecer indispensável. E essa diferença muda tudo. Quando Daniel saiu, o silêncio que ficou na empresa não foi de alívio imediato. Foi de tensão. Como se todos estivessem recalculando o que era verdade. Nos primeiros dias, eu senti olhares diferentes. Não de desconfiança, de curiosidade. As pessoas estavam tentando entender. Quem estava certo? Quem manipulou quem? E isso é o que ninguém te conta. Mesmo quando você vence, a reputação não se limpa sozinha. Ela precisa ser reconstruída com consistência. Eu poderia ter usado a saída dele como palco, poderia ter comentado, insinuado, mas não fiz. Eu mantive postura profissional. Reuni a equipe na segunda-feira seguinte, sem ataque, sem indireta. Tivemos mudanças recentes. A partir de agora, toda a comunicação será centralizada e transparente. Quero que qualquer dúvida seja tratada diretamente comigo. Nada além disso. Sem citar nome. Sem justificar passado. Só direção. E algo curioso aconteceu. As pessoas começaram a falar. Devagar. Uma analista comentou que se sentia pressionada a evitar contato direto comigo. Outro disse que achava que eu preferia decisões indiretas, porque era o que Daniel sugeria. A narrativa tinha sido construída com tanta sutileza que muitos nem perceberam que estavam sendo conduzidos. E ali eu entendi algo maior. Manipulação coletiva funciona porque ninguém acha que está sendo manipulado. Todos acreditam que estão apenas interpretando sinais. Nas semanas seguintes, eu foquei em consistência, reuniões claras, feedbacks objetivos, decisões registradas, sem espaço para ruído. E aos poucos a equipe começou a responder diferente, mais direta, mais confiante. 1 mês depois, o diretor me chamou novamente, mas dessa vez o tom era outro. Percebemos melhora significativa no fluxo da equipe. Eu mantive a postura. Ajustamos processos. Ele me olhou por alguns segundos. Você lidou com a situação com maturidade. Maturidade, não instabilidade. Não descontrole. Eu saí da sala com uma sensação estranha. Não era vitória. Era validação. E isso mexeu mais comigo do que eu esperava. Porque eu percebi que durante semanas eu tinha lutado não só contra Daniel, mas contra a ideia de que eu podia estar errada sobre mim mesma. O dano mais profundo da manipulação não é externo. É interno.
É quando você começa a questionar sua própria percepção. Teve uma tarde específica que marcou tudo. Eu estava revisando um projeto quando uma das analistas entrou na sala. Eu queria pedir desculpa. Eu levantei o olhar. Pelo quê? Eu participei da denúncia ao RH. Silêncio. Ela continuou. Eu realmente achei que você estava descontrolada. Foi o que ouvi tantas vezes. Que comecei a acreditar. Eu respirei fundo. E percebi que aquilo não era sobre ressentimento. Era sobre padrão. Se uma mentira é repetida com calma suficiente, ela parece razoável. Obrigada por me contar, eu disse. E era sincero. Porque naquele momento eu entendi que a verdade não se impõe com grito. Ela se sustenta com coerência. Meses depois, recebi uma mensagem inesperada. Uma ex-colega da antiga empresa onde Daniel trabalhou. Mariana tinha contado a ela sobre o que aconteceu. A mensagem dizia: ele fez algo parecido aqui. Só que ninguém percebeu a tempo. Eu fiquei olhando para a tela por longos segundos. Então não era coincidência. Era método. E eu quase fui mais uma. Mas existe algo poderoso quando você decide confiar na própria percepção. Hoje, quando lembro daquele período, não sinto raiva. Sinto aprendizado. Eu aprendi que liderança não é só competência técnica. É resistência psicológica. É saber sustentar sua postura mesmo quando tentam deslocá-la. E, principalmente, é entender que pessoas manipuladoras não atacam frontalmente. Elas corroem, sutilmente. Mas só conseguem continuar enquanto você duvida de si. E eu parei de duvidar. E quando você para de duvidar, quem depende da sua insegurança perde força. Achei que depois da saída dele tudo voltaria ao normal. Mas a verdade é que não existe normal depois que você descobre como quase foi destruída por dentro. Eu continuei trabalhando, entregando resultados, sendo elogiada. Mas algo em mim tinha mudado. Eu estava mais atenta, mais estratégica. E, principalmente, menos ingênua. Antes de Daniel, eu acreditava que competência falava por si só. Que bastava fazer um bom trabalho. Que caráter era visível. Hoje eu sei que não é assim. Existem pessoas que constroem reputação às custas da erosão da sua. E fazem isso com educação, com sorriso, com tom equilibrado. Um dia, em uma reunião com outro departamento, um gerente tentou deslegitimar um dado que eu apresentei. Talvez você esteja interpretando de forma precipitada. A sala ficou em silêncio. Meses atrás, eu teria recuado. Revisado minha fala. Talvez até pedido desculpas. Dessa vez, eu mantive o olhar fixo. Não é interpretação. Está documentado no relatório da semana passada, página 14. Abri o arquivo. Projetei na tela. Li o trecho. Sem alteração de tom, sem ironia, sem agressividade. Ele não insistiu. E eu senti algo diferente naquele momento. Não foi satisfação, foi estabilidade. Eu não precisava mais provar que não era instável. Eu simplesmente não era. O mais curioso é que, depois do episódio com Daniel, minha liderança ficou mais forte. Não porque eu me tornei mais dura, mas porque me tornei mais consciente. Eu comecei a incentivar a equipe a documentar decisões, a questionar quando algo não estivesse claro, a falar diretamente comigo. Criei um ambiente onde ruído não prosperava. E sem ruído, manipuladores não têm palco. Alguns meses depois, recebi uma proposta de outra empresa. Uma posição maior, mais responsabilidade, mais visibilidade. Quando contei ao diretor, ele me chamou para conversar. Você cresceu muito depois daquele episódio. Eu sorri de leve. Eu precisei crescer. Ele assentiu. Nem todo mundo teria suportado. Talvez não. Porque o que quase me quebrou não foi a denúncia. Foi o processo invisível de desacreditar minha própria percepção. E isso deixa marcas profundas. Mas também fortalece. No meu último dia naquela empresa, eu caminhei pelos corredores onde ouvi cochichos pela primeira vez. Lembrei da sensação de estar sendo observada, julgada, distorcida. E comparei com o que eu sentia agora. Clareza. Eu não precisava que todos acreditassem na minha versão. Eu precisava acreditar nela. E eu acreditava. Quando saí do prédio, percebi algo que demorou meses para entender. Daniel nunca tentou destruir minha reputação por ódio. Ele tentou porque precisava que eu parecesse fraca para que ele parecesse forte. E isso diz mais sobre ele do que jamais dirá sobre mim. Hoje, se alguém tenta insinuar que estou exagerando, que estou sensível demais, que talvez eu esteja interpretando errado, eu paro, respiro e pergunto: isso é fato ou é tentativa de deslocamento? Porque a diferença entre erro e manipulação está na intenção.
E eu aprendi a reconhecer a intenção. Se tem algo que ficou dessa história, não foi trauma, foi critério. Eu não confundo mais diplomacia com submissão. Não confundo calma com integridade. E não confundo repetição com verdade. Porque eu quase perdi minha carreira acreditando na narrativa errada. Mas no fim, eu recuperei algo muito maior do que reputação. Eu recuperei minha própria percepção. E quando você recupera isso, ninguém mais consegue te convencer de que você é louca por enxergar o que está bem diante dos seus olhos. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para mais.